terceira fase, nosso último caderno de atividades deste ano 2021, finalizando a quarta unidade. Então, referente aos dois últimos vídeos, as questões tratam sobre os nossos últimos conteúdos, tá? Então, vou colocar aqui no caderno de atividade de História, que foi feito com a colaboração do professor aqui, formador Franciel Amorim. Nosso conteúdo foi a colonização portuguesa na América. E nós temos aqui um mapa em destaque, né, do nosso Brasil. Também com a sua relação a Portugal e aos locais que vieram, né, também e influenciaram ou foram influenciados nesse processo. Então, temos aqui a nossa primeira questão sobre a colonização portuguesa no Brasil. Nós vamos ler essas duas fontes históricas. O documento 1, onde trata do momento de partida do barco, era traumático. Os escravos passavam a noite em rebuliço. Eles sentiam os movimentos do navio. Nunca ouvi gritos piores do que aqueles. Os homens abanavam as grilhetas, o que provocava um ruído ensurdecedor. A angústia devia-se em parte pelo fato de muitos africanos estarem convencidos de que os europeus eram seres marinhos canibais da terra dos mortos, cujas solas dos sapatos eram feitas de pele de africano, cujo vinho tinto era sangue de africano e cuja pólvora era feita de ossos queimados e moídos dos africanos. Diário de bordo de um marinheiro. Documento 2. Estes negros, tanto machos como fêmeas, vinham ver-me como uma maravilha, e parecia-me-lhes coisa extraordinária ver um cristão em tal lugar, nunca dante visto, e não menos se espantavam do meu traje e de minha brancura. O traje era a espanhola, com um gibão de damasco preto e uma capinha de pele. Reparavam para o pano de lã, que eles não têm, e reparavam para o gibão, e muito pasmavam. Alguns tocavam-me nas mãos e nos braços, e com cuspe esfregavam-me para ver se a minha brancura era tinta ou carne, e vendo que era carne branca, ficavam-se em admiração. Relato de um nobre de Veneza ao chegar ao rio Gâmbia. Você vê duas versões aí, né? A do cativo africano e do traficante e do escravizado. Então, a questão 1 pergunta: pode-se afirmar que os dois documentos tratam de estranhamento cultural entre africanos e europeus, do contato entre o negro africano e o branco europeu? Segunda questão: é possível que o autor do documento 1 tenha presenciado os acontecimentos narrados? Claro que sim, né? Vocês irão justificar. Terceira questão: retire dos dois textos trechos que demonstram o sentimento que os africanos possuíam em relação aos europeus. Agora, sobre essa ilustração de Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire, refere-se ao engenho, né? Um engenho de cana-de-açúcar na capitania de Pernambuco, e vocês irão aqui, nesses quadradinhos, enumerar cada local do engenho, tá? Então, identifique e coloque a numeração correta nos quadros da imagem, referentes às principais dependências dessa típica propriedade rural do período colonial, né? Um engenho de cana-de-açúcar. Então, vocês vão botar o númerozinho. No quadradinho onde é a Casa Grande, você bota número 1. No quadradinho onde é a Senzala, você coloca número 2, ó. Aqui estão os quadradinhos, ó. Tá vendo? Numere todos. Agora vamos para esse texto onde fala das funções, né, dentro da sociedade açucareira: senhor de engenho, mestre de açúcar, feitor, lavradores, trabalhadores livres, escravos. Irão responder. Quinto, instalação construída no interior da grande propriedade rural, na qual se transformava em cana-de-açúcar. É só assinalar, tá na cara aí, bem facinho, né? 6, dependia das instalações do senhor de engenho para a transformação da cana-de-açúcar. Que local é esse? Assinale. 7, que grupos realizavam a maioria dos trabalhos existentes na sociedade açucareira? A maioria, quem trabalhava eram quem? Essa tá mais fácil ainda, né? Quem era a principal mão de obra que vinha da África? 8, havia trabalho livre? Quais eram esses trabalhos livres? Quem eram os trabalhadores livres?
Quais eram as funções? 9. Que grupo ou pessoa detinha maior poder na sociedade colonial açucareira? Quem era o dono do engenho? Aqui, ó, outra questão agora. Por que os africanos? Por que foram eles os escravizados? Os portugueses não se interessavam em trabalhar nos engenhos, preferindo se tornar pequenos proprietários de terras. A solução incentivada pelos envolvidos no comércio internacional de escravos foi o trabalho forçado de pessoas originárias da África, ou seja, tráfico de seres humanos, exploração da mão de obra africana. Então, trabalho compulsório, desumano. Então, vocês irão aqui reler o texto todo. Temos ainda aqui a morte, esse outro texto, essa segunda fonte. E vocês irão responder de que maneira os africanos capturados eram transportados. Explique, fale dos navios tumbeiros, dos navios negreiros. Aí temos outro texto aqui e as principais rotas do tráfico de escravizados para o Brasil e para a América, né? Para toda a América. A maior parte ficou no Brasil, mas temos aqui as principais rotas e de onde eles saíam na África. E vocês irão responder qual o título do mapa. 12. Como eram chamados os dois grupos de africanos traficados como escravos na América. Na questão 13, sobre os bantus e sudaneses, vocês irão colocar de onde vinham, para onde eles eram levados. Sobre as invasões holandesas, principalmente aqui em Pernambuco, né? Vocês vão reler o texto e assinalar a alternativa correta. O que pretendiam os holandeses quando invadiram o Nordeste? No Brasil, coluna, quais foram os locais invadidos pelos holandeses? Primeiro eles invadiram que lugar? Depois eles se fixaram em qual lugar? Tá? Então, boa atividade, bons estudos, boas avaliações por aí, né? Em todas as disciplinas. E até a próxima.